Vamos a mais uma mesa? É a atividade 2 da mesa CBL, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2020, com Zoara Failla, coordenadora do Instituto ProLivro, responsável pelo desenvolvimento da pesquisa no Brasil, e Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro, uma das entidades parceiras na pesquisa Retratos. A mediação é de Leonardo Neto, do Publish News. Eu dou agora um super bom dia a vocês, para que a gente possa começar, então, essa incrível conversa, essa incrível discussão aí sobre Retratos da Leitura no Brasil 2020. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Neto, eu estou aqui como mediador dessa mesa, eu sou editor-chefe do Publish News, que é um portal de informações e de notícias sobre o mercado editorial brasileiro, e aqui comigo eu tenho Zoara Failla, que é a coordenadora da pesquisa Retratos da Leitura, e Vitor Tavares, que é o presidente da Câmara Brasileira do Livro. Juntos a gente vai falar sobre a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E eu queria, antes de começar a nossa conversa, agradecer imensamente a Gisele pelo convite e a todos que estão aí nos acompanhando nessa mesa. Hoje é um dia muito importante para o Brasil. Estamos todos indo aos nossos locais de votação para eleger os próximos prefeitos e vereadores. O município é a esfera de poder mais próxima dos cidadãos. São os municípios, em sua maioria, os responsáveis, por exemplo, pela execução do SUS, e também pela educação infantil, tão importante na primeira infância. Zoara e Vitor, eu começo falando sobre as eleições, e isso não é à toa, não. No frigir dos ovos, quando a gente discute a pesquisa Retratos da Leitura, a gente está, na verdade, discutindo políticas públicas de leitura no Brasil. E os municípios têm papel fundamental na execução dessas políticas. Então, antes de efetivamente começar a nossa mesa, recomendo a todos que votem com consciência e em segurança, jamais se esquecendo dos procedimentos e orientações sanitárias. Tenhamos todos uma boa votação aí. A pesquisa Retratos da Leitura é o mais importante medidor do hábito de leitura do brasileiro. É por ela que sabemos quantos leitores somos, o que lemos e como lemos, quem nos influencia e o que nos atrapalha para sermos leitores efetivamente. A pesquisa acontece a cada 4 anos e nesse ano foi co-realizada pelo Instituto ProLivro e pelo Itaú Cultural e foi executada pelo Ibope Inteligência. Foram ouvidos 8.076 brasileiros em 208 municípios de todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal. A metodologia atende a padrões internacionais desenvolvidos pelo CELAC, órgão da Unesco, responsável pelo fomento do livro na América Latina e no Caribe. Tendo feito essa apresentação muito básica da pesquisa, eu gostaria de pedir para você, Zoara, que nos contasse um pouquinho nos contassem quantos leitores somos, e que traçasse um perfil muito breve, assim, desse perfil do leitor brasileiro. Pois é, 52% dos brasileiros, né, são leitores segundo o conceito que a gente usa para pesquisa, que é quem leu um livro inteiro, ou parte de um livro, num período de 3 meses anteriores à pesquisa. Eu digo que é bem generosa essa definição, né? Porque se a gente considerar somente leitores de livros inteiros, a gente cairia para 31% de brasileiros leitores, né? 52% corresponde a 100 milhões, um pouquinho mais de 100 milhões de brasileiros. E a gente teve uma queda, né, da última edição para essa de 4,5 milhões, mais ou menos, né? Então, assim, dados gerais é isso, e essa pesquisa, como você antecipou, ela trouxe algumas novidades, que é olhar para o resultado das capitais, o que é bacana até para a gente agora, né, estamos na eleição, vamos lá olhar a nossa capital, como é que ela está. E também o leitor de literatura, a gente aprofundou para saber qual é o perfil desse leitor, e o leitor de literatura em livros e em outros meios, porque hoje você recebe poesia pelo WhatsApp, pela Facebook, né? Então a gente queria também olhar um pouquinho para esse fenômeno e quem é esse novo leitor, né? Então, ela é super completa, né? Tem toda a questão de acesso pela compra, participação em feiras, bibliotecas, então ela é muito ampla, né? Eu acho que realmente ela consegue dar o retrato mesmo do leitor e do não leitor, porque também a gente quer saber por que ele não lê, né? Então, acho que é isso. E a gente teve, na verdade, olhando para os números em geral,
o que explica essa queda, onde é que ela aconteceu, né? Ela aconteceu principalmente naqueles segmentos que eram mais leitores. Ela aconteceu em quem tem nível superior, estudante de nível superior, nas classes A e quem tem mais renda. Foi aí que a gente identificou, quer dizer, houve uma queda geral, mas foi aí a nossa surpresa, porque houve uma queda mais acentuada, principalmente quem tem nível superior, que sempre foi, né, o segmento com o maior número de leitores. Então, e aí a gente olha também, mas o que está acontecendo, né? O que esse pessoal está fazendo no seu tempo livre? E a gente já sabe, né? Eles estão nas redes sociais, eles estão no Facebook, e certamente isso tem roubado tempo, principalmente dessas classes que também são as mais usuárias de internet, né? Então, eu acho que, se a gente olhar para dentro da pesquisa, a gente encontra várias respostas, mas eu acho que essa é importante, mas a gente tem que olhar para fora da pesquisa. Você bem falou, ela orienta políticas públicas, né? Então, o que está acontecendo no nosso cenário econômico, né? A crise econômica que a gente está vivendo, o desmonte de muitas políticas, inclusive o PNBE, né? A gente verificou pela pesquisa também que no ensino fundamental 1, nas faixas etárias de 10 a 14 anos, a principal forma de acesso ao livro são as bibliotecas escolares. 48% deles depende da biblioteca escolar para o livro que ele vai ler, principalmente de literatura, né? Então, quer dizer, esse é um panorama geral, mas a gente depois fala mais. Só contando para quem está nos assistindo e talvez não esteja muito familiarizado com os termos, né? O PNBE é o Programa Nacional Biblioteca na Escola, que foi um programa importante para a recomposição de acervos de bibliotecas escolares e que foi descontinuado, se não me engano, em 2018. A partir de 2016, E, Vitor, a Zoara falou dessa queda importante, né, de 4,5, 4,6 milhões de leitores que a gente perdeu em 4 anos, né, entre a pesquisa passada, 4 anos atrás, e essa pesquisa mais recente. O que é que a CBL, enquanto representante da indústria, né, tem feito para reverter esses números? Você está no mudo, Vitor. Léo, primeiramente eu quero cumprimentar você, que está aí mediando essa mesa. Essa mesa é uma parceria CBL com a Flipos, e eu fico muito, como presidente da Câmara Brasileira do Livro, fico muito à vontade e feliz por estar neste grande evento. E também a você, Zoara, que leva, assim, de uma forma muito bacana a pesquisa Retrato da Leitura. Bem, o que a CBL tem feito? Uma coisa que a gente fez, já aproveitando essa questão aí das eleições, como você começou falando, a CBL, junto com a Abre Livros e o SNEL, nós mandamos uma carta para cada candidato a prefeito, falando da importância do livro, do acesso ao livro, criar políticas públicas, favorecer aberturas de livrarias, manter livrarias. Antes dessa mesa, nós fizemos uma mesa falando o papel da livraria no acesso ao livro. E nós tivemos, agora na pandemia, então nós tivemos problemas graves com as livrarias, né? Graves, e muitas livrarias fecharam, outras, para se manter aí, tiveram que se reinventar. E não é só isso, nós já temos esse problema do comércio do livro já estar em dificuldades, não é de hoje. Nós passamos aí crise política, impeachment da presidente, depois crise econômica. Crise econômica, isso é terrível, porque você perde emprego. Quando você perde emprego, você perde renda. Quando você perde renda, você acaba deixando o livro, que é um produto super importante, e super essencial, mas ele é essencial para o conhecimento, para o saber, para alimentar, inclusive, a própria alma da gente, né? Mas ele não é essencial para alimentar o seu corpo, para manter. Então, as pessoas vão priorizando outras coisas em detrimento do livro quando você perde renda. Então, eu acho que isso é um reflexo. A própria questão de todas essas
problemática que nós tivemos também no mercado, fechamento de várias livrarias importantes, redes de livrarias que estão em recuperação judicial, né? 2 grandes redes, livrarias como a Cultura, que é modelo de livrarias, a Livraria Cultura da Avenida Paulista é um modelo de livraria que ela recebe assim visitas e é citada mundialmente como uma livraria mundial de acesso à leitura, de acesso ao livro, de acesso às pessoas, como centro de cultura, entretenimento e lazer. A Saraiva fechando várias lojas. Então, tudo isso também reflete. E vai bater aonde? Lá na pesquisa. A questão de descontinuar o PNBE, as políticas públicas, também, isso também é gravíssimo, porque tem uma lei brasileira, né, que é muito importante, que a gente fez e ajudou, isso tudo junto com a CBL e as outras entidades, uma lei que diz que nenhuma escola pública ou privada, ou nenhum município pode deixar de ter uma biblioteca. E existe a lei no papel, mas a gente sabe que não tem. Tem livrarias, tem escolas públicas, e até mesmo privadas, que não tem uma biblioteca. E quando tem, elas não estão com acervos atualizados, e o que não tem. O pior, ela não tem um acesso fácil, né? Ela não está ali. Existe ali no papel, fisicamente, mas ela não é representativa para o dia a dia escolar. Então, eu acho que isso é uma coisa que depois a própria Zoara pode comentar, a falta que faz uma biblioteca escolar dentro do ambiente escolar. Quando tem a biblioteca escolar, muda-se tudo, até os índices melhoram. Isso, se nós falamos isso na biblioteca escolar, imaginou uma biblioteca pública, um município sem biblioteca. Ou quando tem a biblioteca, ela é fechada, com horários assim reduzidos, ou muitas vezes não tem atratividades, não tem o profissional bibliotecário, ou o momento da leitura. Então, o que acontece é a dificuldade até de emprestar o livro, ou o acervo está desatualizado. Enfim, temos muitas coisas que fazer e lutar mesmo. Hoje é um dia de eleições. Vamos votar, sim. Não votar hoje para exercer nossa cidadania nesse momento, mas sim, depois acompanhar o que o nosso candidato, se eleito for, o que ele está fazendo, se de fato a plataforma dele está sendo colocada em prática durante esses 4 anos pela frente. Não só o prefeito, os vereadores, é importante acompanhar os vereadores, eles que fazem as leis, eles que lutam para que aconteçam as coisas para os munícipes, né? Coisas boas. E, Vitor, é uma pergunta agora muito de ignorante, porque eu muitas vezes faço perguntas que eu já conheço a resposta, né? Mas essa eu não conheço. E é uma pergunta, de repente, para os dois, baterem uma bola. Uma vez que saem os resultados da pesquisa, as entidades que compõem o Instituto ProLivro, né, que é a CBL, o SNEL e Abre Livros, elas, de posse desse material, o que é que elas fazem? Vocês procuram as autoridades para poder apresentar esses resultados? Como é que isso, o resultado se transforma numa política pública? Como é que é esse trâmite? Eu acho que, na verdade, a gente faz ampla divulgação, né? E aí, em todas as esferas, inclusive para legislativo, a gente se propõe principalmente a olhar para as políticas públicas e que impacto essas políticas puderam ter, né, nesse período onde a gente teve um decréscimo, né? Então, eu acho que o fato, essa difusão, essa grande difusão da pesquisa, né, eu sempre digo que isso é fundamental, né, porque você está criando, primeiro, uma representação positiva em relação à importância da leitura, né, e aí vai para o pai, para a mãe, para todo mundo, porque a gente está falando com o público em geral quando essa pesquisa está na mídia, né? Mas eu acho que é importante também esse encaminhamento para orientar políticas não só nacionais, mas as políticas municipais, como essa carta que a gente ajudou a elaborar com dados da pesquisa, né, para orientar as estaduais, né, porque quando a gente mostra, né, a gente tem uma outra pesquisa, inclusive, que o Vitor lembrou das bibliotecas, do impacto das bibliotecas na aprendizagem, né, uma outra pesquisa que a gente até já falou sobre ela, né, Léo? Mas, assim, foi super importante porque ela mede, né, o impacto que uma biblioteca tem dentro da escola, né, o impacto através de SAEB e DEB, que são, né, os indicadores de avaliação de qualidade da educação no Brasil, né? E você verifica que, dependendo da forma como ela está configurada,
né? Ela tem acervo, ela tem um profissional qualificado, principalmente tem atividades orientadas pelo currículo escolar e integrando a atividade, professor responsável pela biblioteca, tem impactos de até 1 ano e meio na aprendizagem dos alunos, segundo IDEB e SAEB, e esse impacto é muito mais positivo naquelas crianças que vêm de famílias mais vulneráveis. A gente verificou o impacto maior, né? Então, a gente disponibiliza essas informações. Agora, falta vontade política, né? A gente sabe, a gente fez até um levantamento um tempo atrás, do número de vezes que a pesquisa foi citada, né, para orientar políticas, para propor projetos, para propor programas, e isso não só na esfera do legislativo, da municipal, mas na academia também, né? A gente sabe que orienta vários estudos, várias pesquisas, tem crítica, mas enfim, está subsidiando várias reflexões. Agora, gente, não está faltando política, está faltando vontade política, né, de efetivar isso. O Vitor lembrou, a gente tem era para, em 10 anos, você ter universalizado as bibliotecas, as bibliotecas escolares. Todas as escolas deveriam ter uma biblioteca escolar, certo? Isso venceu 10 anos. Mais de 60% das escolas públicas, segundo o censo do próprio MEC, não tem biblioteca. Venceram 10 anos, né? O prazo era 10 anos, agora, no plano nacional, ainda dá mais 4 anos, né? Até 2024, tomara nesses 4 anos se faça alguma coisa. Mas se a biblioteca é tão importante, está lá no projeto, está nos programas, tem lei. Não acontece. Então, não adianta só você ter excelentes políticas, você tem que ter executores dessas políticas, você tem que ter vontade política para que elas aconteçam. E agora, voltando para a questão municipal, né? O Vitor lembrou, o município ele pode ser ter um super diferencial, né? No fomento à leitura, e não só isso, né? Isso impacta na educação daquela sociedade, impacta no desenvolvimento humano, no IDH daquela cidade, né? A gente falou até na carta, quer dizer, esse prefeito pode fazer uma diferença, né? A história dele pode fazer uma diferença, né? Ser um marco para aquela cidade, se ele investir em cultura, se ele investir em educação, se ele investir em leitura. E ele pode começar pelo plano municipal, que pode estar orientando tudo, a instalação das livrarias, né? Políticas que deem uma estrutura, a isenção de imposto, que liguem ou chamem essa livraria para eventos do livro na cidade, né? Por que não festival de literatura, feiras de livros em várias cidades? Do lado da quermesse, eu já falei muitas vezes isso, né? Gente, e você tem bibliotecas, como o Vitor falou, fechadas. Às vezes é o único equipamento cultural que você tem naquela cidade. Ou ela está fechada, né? Ou, como a pesquisa informa, ela é vista como um lugar só para estudante. E pode ser um espaço de toda aquela sociedade, de toda aquela comunidade, para discutir ela mesma. Ela pode produzir conhecimento sobre a própria cidade, né? Embasado pelos livros, pelo acervo que você tem ali. Você pode chamar autores locais. Você pode incrementar o turismo local quando você faz uma feira, chamando as cidades vizinhas. Sabe, eu acho que os prefeitos, os municípios não perceberam o potencial que você tem transformador quando você investe em leitura, quando você investe em livro, né? O pessoal fica pensando lá na quadra, na banda, na fanfarra, investe em livro. Isso tem um impacto muito positivo no desenvolvimento da cidade, né? Acho que eu fiz um discurso. Foi bem. Mas voltando, viu, Léo? Por exemplo, eu acho que tem hora que a gente fica pensando assim, parece que o livro ele não exerce um papel perante os nossos governantes, né, os nossos homens públicos, como devem, né? Eles não conseguem enxergar o papel social do livro, o papel transformador do livro, o livro que exerce o acesso à cultura, ao conhecimento, ao saber, né? Que nem essa proposta que nós estamos
E a pesquisa nos ajuda muito, muito demais. A CBL, junto com as outras entidades, nós trabalhamos quase que 90 dias, olha, isso é ação que a pesquisa nos deu, é a pesquisa que nos norteia. Quando o governo propôs que uma CBS, né, uma contribuição de 12% no livro. Quando nós começamos a falar com o Ministério da Economia, falar com a imprensa, falar com os deputados e senadores, aonde a gente buscou informação para defender o livro? Defenda o livro. Na pesquisa Retrato da Leitura. Na outra pesquisa CBL, Produção e Venda do Mercado Editorial Brasileiro, que mostra lá o quanto que a gente produz de livros no Brasil e o quanto é importante, quanto foi importante quando nós conseguimos a exoneração do PIS e COFINS em 2004 no governo Lula, né, que a gente conseguiu, quanto a gente aumentou a produtividade na produção de livros em mais de 90 milhões de exemplares por ano. E o mercado passou a vender mais 50% desses 90 milhões, entendeu? Então, é importante, as pesquisas nos norteiam para a gente, de fato, ter argumento para poder falar com os nossos governantes. E a Retrato da Leitura é fantástica. Quando eu falava assim, falei que agora parou, né, que está tudo pago das eleições, a gente estava falando com um senador em Brasília, Vitor, reuniões remotas, tal, falando assim que a classe C, D e E, 27 milhões de pessoas, são leitoras, são compradoras de livros e não compram mais livros porque o poder aquisitivo não permite. Entendeu? Olha só que coisa interessante. E, por outro lado, também eu utilizava e utilizo sempre, nós somos um país de leitura muito baixa. Na média, 2,5 livros lidos por ano por habitante, nós estamos aí abaixo de Argentina, Chile, Uruguai, falando só com os países aqui próximos da gente. Se a gente passar para a Europa, então para a América do Norte, nós estamos muito, muito atrás. Então, nós temos um caminho muito grande para desenvolver, para trabalhar, né? E a gente sabe que não é fácil, é um mantra, é o tempo todo lutando, falando, mostrando os números e tal. Que nem ontem eu tive assim, uma surpresa. Eu achei, caso de dia a dia em casa, né? Eu achei que eu tinha jogado a chave da minha esposa no lixo reciclado, né? Aí, vamos lá, mexendo no lixo reciclado, perdeu a chave, mexendo no lixo reciclado. Aí, olha, mexendo no lixo reciclado, aqui, na Vila Mariana, um bairro de classe média aqui em São Paulo, eu achei um livro lá que falei assim, caramba, como alguém pode jogar um livro novinho daquele, o 1984, né, do George Orwell, jogado ali sem mexer. Eu acho que a pessoa ganhou esse livro e descartou, jogou no lixo assim, sem novinho, praticamente só estava linkado ainda. Olha que coisa, né? Como o livro ainda ele é... Bombou nas redes um menininho de Caraguatatuba que achou livros, vocês viram isso? Que achou livros, né, no lixo e levou para casa, e bombou isso também. Eu achei um livro novinho ali, falei, caramba, como é que pode, né? A pessoa ganhar o livro, não poderia dar numa biblioteca, ou distribuir para outra comunitária, pessoa. Comunitária, né? Aí a gente vê assim, o rapaz que fez a live com a gente na anterior, né, a outra mesa, da Livraria Simples, com um projeto tão bonito, criando lá um projeto lá social, abrindo uma biblioteca comunitária, uma livraria comunitária e tal, e é uma coisa super assim, que eu fico falando, caramba, as pessoas têm que, no mínimo, dar o verdadeiro valor social para o livro, né? E, Vitor, de novo, eu vou fazer aqui uma legenda, né, para quem está nos assistindo e que não acompanha isso muito de perto. A proposta de reforma tributária apresentada pelo governo propõe uma criação de uma contribuição, essa contribuição se chama Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, né, e é uma alíquota de 12%. Em cima de qualquer transação que envolva tanto bens quanto serviços. E o livro, que é imune pela Constituição Federal, e desde 2004, como bem disse o Vitor, ele é isento das contribuições de PIS e COFINS, aí a CBS vem para substituir PIS e COFINS, né? Então, seria como é que eu posso dizer? É um imposto, vamos dizer assim, não é um imposto, mas para... É uma taxa, né? É uma taxa. É uma contribuição, né? Isso, mas que é imposta, é uma contribuição, mas que não é voluntária, ela é imposta. Não, o consumidor vai pagar, não importa. Eu queria exatamente perguntar isso, Vitor, qual que é o impacto disso, tanto para a indústria quanto para o
o leitor final, né, para o consumidor de livro. E eu queria que você também me contasse, de novo é uma pergunta de ignorante, porque eu não sei em que pé está a tramitação dessa proposta da reforma tributária lá no Congresso. Se andou, se está parada, se já existem substitutivos para essa proposta, se vocês vão conseguir derrubar isso lá no Congresso e manter o livro isento dessa contribuição. Como é que está isso lá e qual que é o impacto tanto para o leitor quanto para a indústria? Ô, Léo, vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente está com tempo, então dá para a gente falar um pouquinho. O livro no Brasil, ele é imune, né? Ele é imune de impostos desde a Constituição de 46. E sabe quem foi que colocou essa emenda na Constituição de 46? Um grande escritor brasileiro, que era deputado por São Paulo à época, Jorge Amado. Olha só a visão social já do Jorge Amado. Então, ele colocou que o papel, que na época o Brasil não produzia papel, o papel importado, ele ia ficar isento de todos os impostos e, consequentemente, o papel imprensa e o papel que ia fazer os livros também ficariam isentos. Porque naquela época ele tinha também a preocupação, não só a difusão do livro, mas ele também tinha a preocupação que o Brasil tinha um índice de analfabetismo muito alto, então ele queria produzir livro para fazer com que as pessoas começassem a aprender a ler e cada vez mais com um livro mais barato. Aí na Constituição de 88, foi confirmada essa imunidade. Então, o livro brasileiro ele é imune de todos os impostos federais e impostos estaduais e municipais. Só que contribuição não. Contribuição ele tinha. Quando criou-se a contribuição PIS e COFINS, o livro começou a ser taxado. Aí foi uma luta nossa, da classe. Eu, na época, já era presidente da ANL, depois da CBL e tal. A gente sempre no meio. Aí eu era presidente, acho que era diretor e tal. Aí a gente lutou para que também isentasse a contribuição. Em 2004, conseguimos a isenção no governo Lula. Aí o que aconteceu? Com essa isenção, o livro, além de se manter o preço estabilizado por mais de 5 anos, ele também, a produtividade aumentou muito e as vendas também, o acesso ao livro. Então, o que aconteceu? Com essa CBS, se de fato, conforme proposta pelo governo, ela passar, o livro, toda a cadeia livreira, desde do editor, depois passando para o distribuidor, passando pelas gráficas, editor, gráfica, distribuidor, livraria e consumidor, quando chegar no consumidor com 12%, o livro vai ter um aumento real da ordem assim de 20%. Isso vai ser terrível, porque se nós já temos uma dificuldade, as livrarias em dificuldades, as pessoas compram menos livros por causa da questão do preço, nós vamos vender menos. E o que a gente pensa? Que vai ter uma concentração, sim, até de editoras. As editoras menores não vão suportar, porque não vão vender. As distribuidoras vão também ter mais dificuldades que já têm. Muitas livrarias provavelmente vão ter mais dificuldades. E o que acontece? Vamos ter menos... Tem uma concentração, menos editores. Tendo menos editores, você que também é autor, Léo, e vários autores, que o Brasil ele é muito rico na sua bibliodiversidade. A gente produz muito, muito, muito mesmo. Nós somos acho que entre os 20 países mais produtivos em termos de conteúdo para o livro, né? Conteúdo na nossa bibliodiversidade, na nossa literatura. Nós vamos ter menos editoras. O que vai acontecer? Vai faltar espaço para autores novos, independentes, jovens autores criando coisas novas, serem publicados, que as menos editoras vão selecionar mais os livros. Então, vai ser afetado, toda a cadeia será afetada, né? E isso, de fato, é terrível. Por isso que nós estamos lutando muito. O que nós conseguimos? Nós soltamos um manifesto, assim que saiu essa proposta, um manifesto que foi a imprensa divulgou demais. Esse manifesto mexeu com tanta gente do setor, os políticos em Brasília, o ministério e tal. Fomos chamados para conversar e tal. E com esse manifesto, Léo, olha só, todo mundo, quase que 90% da população defende o livro, gosta do livro. Quem não gosta, pelo menos, também não fala mal. Quem não gosta, não fala mal. É interessante isso, a beleza, como ele agrega. Eu já vi isso quando você vê nas bienais do livro, aquele monte de gente atrás dos livros. Não, do autor não, muito atrás do livro, na família. Sabe? Aí teve, por livre iniciativa da sociedade civil, um grupo de jovens meninas, né, moças, criaram uma hashtag
em defesa do livro, né? E depois fizeram um abaixo-assinado, defenda o livro. Esse abaixo-assinado, tivemos mais de 1.060.000 assinaturas em menos de 15 dias. Isso daí foi algo assim incomum, não se consegue isso, mesmo pela internet, é muito difícil, né? E com isso daí fizemos até já, mandamos já uma entrega, fizemos a entrega desse abaixo-assinado, primeiro teve um evento, uma entrega virtual, depois foi mandado mais de não sei quantos volumes desse abaixo-assinado para Brasília. E com isso aconteceu que o trâmite dentro do Congresso, o governo retirou essa proposta, vai ficar com a proposta que esse projeto de lei, né, da CBL de 12% em tudo, a CBS, o governo retirou e concentrou em fazer um estudo, a comissão fez um estudo na proposta 45 e 110, que daí é uma reforma tributária. Então, não está falando de CBS. Então, se for reforma tributária, vai mexer nos tributos. Mexendo nos tributos, nós já somos isentos. Então, nós estamos mais relativamente não tranquilo. O trâmite está melhorando. Agora, por outro lado, nós estamos aguardando, sim, que vai, assim que passar as eleições, vai continuar novamente as leis sendo tramitadas dentro do Congresso e tal. Nós estamos esperando que quando sair o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, que nas isenções o livro já aparece lá como isento, porque o livro não vai, ele continua como está. Nós queremos que continue como está, que ele seja isento de imposto, imune de imposto, isento de contribuição. Essa a nossa luta e eu acho que nós vamos vencer isso e estamos muito esperançosos, mas não estamos esquecidos, não. Estamos a todo momento relembrando e correndo atrás e lutando para que, de fato, esse imposto não apareça no livro, que vai ser um desastre para toda a cadeia produtiva do livro e toda a indústria livreira, e aí depois atingindo quem? O autor e principalmente o leitor. Você perguntou, Léo, qual é o impacto no leitor, né? Certamente você vai ter impactos também nas bibliotecas, nos programas de livro, quer dizer, se você aumenta 12%, você vai reduzir em 12% ou mais, como falou o Vitor, no número de livros que você vai comprar para atualizar seus acervos, e o acervo é fundamental, né, para o uso das bibliotecas. A gente viu isso na pesquisa. O acervo é o principal indicador, né, que mostra por que você vai ou não vai a uma biblioteca, né? Então, eu acho que vai impactar, sim, o acesso ao livro em geral, né? Ele falou 27 milhões de brasileiros são da classe C, D e E e são compradores de livros, e a tal da elite é 17 milhões, quer dizer, é muito menor. Né? Vai impactar na pequena livraria, vai impactar na pequena editora, e com isso você vai, sim, reduzir não só o número de títulos lançados, mas você vai reduzir o número de leituras de livros lidos, né? E vai impactar no leitor, porque o leitor, como eu falei antes, principalmente as crianças que são estudantes, quase 50% delas dependem dos livros das bibliotecas. Se as bibliotecas vão ter menos livros, não vão ter livros atualizados, livros que interessam a garotada, você vai ter um impacto geral, né? É no ecossistema, não é só na cadeia produtiva, né? Uhum. Isadora, aproveitar que a fala está contigo, eu queria que você, voltando, né, eu fiz essa parte aí, um assunto meio paralelo à pesquisa, mas não deixa de ser importante a gente ter discutido isso também. Eu queria que você falasse um pouquinho do que motiva os leitores a se tornarem leitores, né? O que motiva as pessoas a se tornarem leitoras, e o que a pesquisa traz de importante nesse sentido? Aliás, o copo cheio, né, da pesquisa aí, o lado cheio do copo, na verdade, é que dos 5 aos 10 anos, a gente teve uma elevação no percentual de leitores, né? E essa criançada quem também diz que lê porque gosta, que gosta muito de ler. Então, vamos dizer, essa é uma boa sinalização, né? Tomara isso se mantenha. Né? Agora, por que será que nessa faixa etária, né, tentando responder a sua pergunta, por que nessa faixa etária eles estão lendo mais e dizem que gostam de ler e leem porque gostam? O que está acontecendo dentro das casas, né? Porque a gente também verifica nessa faixa etária quem é o principal influenciador? É a família, a mãe e o pai. O professor aparece para o brasileiro, mas nessa faixa etária é mãe e pai.
né? Então, dentro das casas, a gente também verifica que você tem mais leitores quando a família lê para o seu filho, né? Quando essa família tem o hábito de leitura, quando ela tem livro em casa, quando ela presenteia com livros. É muito interessante que a gente verifica, tem muito mais leitores, né, que recebem livro de presente do que não leitores. E, óbvio, uma família leitora, uma família de nível superior, né? Então, essa família contribui para esse despertar do interesse pela leitura, porque vai pelo encantamento, né, pelo afeto. O pai que lê para o filho, a mãe que lê para o filho. E o afeto, né, é fundamental para a mediação. Né? Essa interação com o outro, essa empatia com o outro é fundamental para você ter uma mediação bem-sucedida. Agora, o que está acontecendo dentro da escola? A gente olhou para uma família que é uma família especial e não é o retrato da família brasileira. É uma família, né, de nível superior, uma família que é leitora, uma família que tem livro em casa. E as crianças, né, que vêm de famílias que não têm esse perfil? Né? A escola também está sendo bem sucedida no Fundamental 1, segundo a pesquisa, o que é um dado muito bacana. Por que no Fundamental 1 a gente tem, né, essa influência mais positiva dessas crianças? Porque se a gente pensar no desenho, né, da escola do Fundamental 1, você tem só um professor. Normalmente, você não tem a biblioteca, mas você tem um cantinho lá da leitura, livro dentro da sala de aula. Né? Quando a gente pensa no Fundamental 2, você tem um professor de português, professores de várias disciplinas, e que tem muito pouco contato com esse aluno. Né? Ele não tem esse olhar para esse aluno, ele não conhece os interesses desse aluno, não tem esse vínculo. E o vínculo é fundamental numa mediação. Né? Então, a gente acredita que a gente tem dentro da pesquisa uma explicação como é que você forma leitores. Você forma leitores, né? Quando você tem uma mediação que acontece primeiro pela empatia, pelo impacto, pelo olhar para o outro, quando você tem livros, e a gente sabe que a oferta de livros infantis é fantástica. Né? Vários premiados fora, ilustradores. Um outro dado que a gente acrescenta nessa análise, as crianças dizem que escolhem o livro pela capa. A importância da ilustração nessa faixa etária, porque é uma faixa etária onde as múltiplas linguagens estão aí impactando a formação dele. Né? É a ilustração, é a arte, é a linguagem, é aquilo que ele escuta. A criança adora a contação de história, né? Essas narrativas que a família conta, né? Até de histórias da própria família. Né? Então, isso tudo desperta o interesse das crianças, principalmente pela fantasia, pela narrativa, né? E aí você vai estar formando um leitor para o futuro. Né? E quando você apresenta o livro, a gente observa isso, eles ficam encantados, né, com o livro, folheando o livro infantil nas livrarias, né, o canto do livro infantil, você vê as crianças ali, né, aquilo tem uma magia, o livro infantil tem essa magia, né, ele olha, ele já faz a associação da imagem com o que está escrito, ele cria a história, né? Enfim, voltando à tua pergunta, como é que a gente desperta ou forma um leitor? Eu acho que na infância, principalmente, né? E na infância, pensando nessa mediação, nessa família que possibilita o livro, ou na escola, quando a família não é leitora, que também possibilita esse vínculo, essa mediação, e esse livro que encanta. Né? Agora, o que está acontecendo após os 14 anos que a gente tem uma queda? Né? Não está acontecendo esse vínculo. Né? A gente já falou dos professores, mas a gente também já falou das bibliotecas, a gente não tem a biblioteca, e esse adolescente, esse jovem, ele já quer um livro que tenha um significado para ele, tem que ter uma identidade com aquilo que ele está querendo falar, ver, né? Ele gosta de competição, ele gosta de aventura, ele gosta de drama, a menina gosta mais de romance, enfim, eu acho que é olhar para esse garoto, né? É fundamental quando eu estou oferecendo ou mediando um contato entre ele e o livro. Né? Então, eu acho que esse vínculo tem que existir. E eu
falei isso algumas vezes, a família parece que quando chega a adolescência, ela, mesmo essa família leitora, né, ela parece que deixa de perceber a importância dela também, quando adolescente, dela ser esse mediador. É óbvio que ela não vai ler para o filho, mas pode compartilhar a experiência de leitura. Né? Dá, sim, o livro de presente, vamos conversar sobre esse livro, vamos saber o que ele está lendo, por que ele está lendo. Né? Enfim, eu acho que a gente tem que olhar aonde está dando certo, o que está sendo positivo e aprender com isso, né? Para a gente levar, vamos dizer, aquilo que é bem sucedido também para as outras faixas etárias, para o Fundamental 2, para o ensino médio, né? Sem dúvida, o livro necessário, o livro significativo é fundamental quando você apresenta o livro, né? Parece assim, eu vi isso e achei bárbaro, eu falei, todo mundo gosta de ler, né? Só que, de repente, ele não descobriu ainda, né? Ou ele não encontrou esse livro que vai fascinar e que vai levá-lo para querer ler mais sobre aquele autor ou buscar mais histórias de ficção, né? Não sei se eu acho que é isso. Você respondeu. Você já disse aí, né, que pela primeira vez a pesquisa se ateve ao leitor de literatura. Você poderia dizer para a gente qual que é o perfil dessa categoria de leitores? A gente tem... O que é um leitor de literatura? É aquele que... Qual foi a pergunta para chegar à conclusão de que ele é um leitor de literatura? Olha, foi difícil fazer essa pergunta, porque aí a gente até teve que desdobrar e dizer para ele, olha, literatura é conto, é poesia, é romance, é crônica, e a gente definiu por aí, né? Porque, realmente, se perguntar para o brasileiro em geral, você é leitor de literatura, né? Eles respondem até que Bíblia, tudo bem, eu acho que Bíblia realmente é, né, a grande história da humanidade, né? Mas aparecem livros religiosos que a gente sabe que não são exatamente literatura, mas quando a gente pergunta para aquele que diz que é leitor de literatura o que ele está lendo, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar a lista de livros, do último livro que está sendo lido, né? Então, como é que o brasileiro responde, né? Quem é o autor, quem é o livro lido? Se você olhar a lista desse último livro lido, né, acho que dos 20 autores citados, 10 são religiosos, né? Então, e aí é católico, é espírita, é evangélico, é em geral, né? A gente sabe que tem livros de literatura, sim, né? Mas quando você olha para quem são os autores, quando você pergunta quem são os autores que você mais gosta ou que você está lendo, poucos autores clássicos aparecem, né? Aparecem mais esses autores mesmo. Então, quem é o nosso leitor de literatura, né? A gente também verificou, como a gente pergunta, o leitor é aquele que lê, inclusive, um trecho de livro, né? Então a gente também considerou a literatura que vem não só pelo papel, não só pelo livro. E essa foi uma novidade da pesquisa, né? Aquele que lê literatura que chega por outros meios. Não só você tem o suporte digital, do livro digital, né? Mas não, você recebe hoje a tal da crônica, a tal da poesia, também, né, pelas redes sociais, pelo Facebook. Eu mesma recebo muitas poesias, né? Manuel de Barro, né? Você recebe pelas redes sociais hoje. E ele é um leitor de literatura também, né? Agora, quando a gente compara o perfil desses leitores, né? Então, aí você vê a diferença, né? Esse leitor de outros meios está lendo principalmente textos muito ligeiros. A poesia apareceu disparado, né? Depois aparece conto. Então, não é um leitor que gosta de narrativas longas, né? E quando você olha, você pergunta para esses leitores, e aí, por que você não leu mais? Né? A questão da paciência, ela é muito forte, ela aparece muito, né, nesse leitor por outros meios. Quer dizer, a gente tem, né, essa leitura breve, essa leitura rápida, ela acaba sendo um novo fenômeno, né? Então, a leitura do livro, você percebe que aquele que lê livro, ele tem um perfil diferente, né? Ele frequenta mais bibliotecas, ele frequenta mais feiras do livro, né? Ele vai a mais eventos de literatura,
Ele tem um repertório, quando a gente pergunta para o leitor de literatura o que ele está lendo, você já tem, né, mais clássicos, mais leitores contemporâneos, mas aqueles, né, que estão aí nas listas dos livros mais bem avaliados, nas listas do Jabuti, né? Mas esse outro leitor, não. Esse outro leitor está olhando principalmente, esse acho que é um dado interessante, ele escolhe muito pelo autor, né? E qual autor? Né? É esse autor que também veio do meio digital, veio da internet. Né? Ele, na verdade, a gente até falou sobre isso, né? Ele é um seguidor, né? É um autor que está vendendo muito mais a ideia dele, né? Quem ele é, os valores dele, os costumes dele, do que propriamente vendendo uma história. Né? Ele não tá criando um personagem, o personagem principal muitas vezes é ele mesmo. Né? Então, a gente está vendo aí surgir um fenômeno novo, né? E não sei se esse novo leitor ele vai ser um leitor permanente, um leitor né, para sempre, se ele é um leitor crítico, provavelmente não, pelo menos pelo repertório que a gente vê, né, é o leitor desses textos mais ligeiros, né, mas é um fenômeno importante até para a cadeia do livro e para as editoras. Né? Quantos novos autores surgiram aí, né, são influenciadores de blogs e, de repente, né, eles acabaram editando aí um livro, a própria editora se interessou, eu até anotei aqui, mas teve um que teve 1.500.000 livros editados, né, qual que é o nome dele? Mas que surgiu como um blogueiro que vendia as ideias dele, né? É quase que um marqueteiro dele mesmo, e que, de repente, ele vira um autor, né? E aí escreve, às vezes. Mas é um novo fenômeno, tá? A gente até pediu para o Malini, que é especialista disso, analisar, e ele fala, olha, eu acho que a gente vai estar substituindo o público leitor, né? Pelo seguidor amigo, né? Porque você cria... Né? Não é mais o público leitor, né? Você tem os amigos que seguem esse autor, né? E isso, quando vocês olham qual é o principal fator de compra do livro, né? Cresceu muito o autor, né? E quando a gente olha quem é que está citando o autor, é esse leitor mais digital, né? Então, sem dúvida, é um novo fenômeno que a gente está aí identificando nessa nova edição. Você falou aí desse levantamento do Fábio Malini, né, que é professor da Federal do Espírito Santo. Eu li ali e achei muito interessante que ele traz ali 9 tendências. Eu recomendo que vocês procurem isso aí. Foi muito fácil de encontrar no site do Instituto ProLivro, que é ipl.org.br, e deem uma olhada. Eu sugiro que vocês deem uma lida nessas tendências, que eu achei tem coisas ali muito interessantes. Acho que até para a cadeia produtiva, né? Até para os editores. Eu acho que ele traz dicas ali interessantes. Uhum. O Vitor, a Zoara citou aí, né, a importância dos eventos de literatura, feiras, como essa que a gente está aqui agora, o Flipossos, para esse leitor de literatura. Né? Eu busquei aqui na pesquisa, 10% dos leitores de literatura apontam que compram livros em eventos e feiras literárias. Qual que é a importância disso para o mercado e para a formação de leitor também? Acho que a pesquisa, né, Léo, a pesquisa já mostra isso. Olha, 10% do universo é bastante, né? Eles veem nas feiras literárias, nas grandes bienais, né, tanto do Rio como de São Paulo, na Flip, enfim, e temos feiras literárias assim no Brasil todo, né? Agora não, estamos em pandemia, estamos fazendo uma experiência nova de fazer como essa aqui, as mesas aqui da Flipossos, e depois a própria Bienal do Livro de São Paulo. Esse ano vai ser virtual, vamos ter uma primeira experiência agora em setembro, né? Dezembro, acho que de 7 a 11 de dezembro, nós vamos ter essa experiência. Estamos aqui, que vai acontecer. Mas só o fato de ter esses debates e os autores falando com o seu público, nós já não vamos deixar, não vamos passar em vão, né?
E isso é importante. Vejo sim, nossa, a própria Flip, a comunidade, toda aquela comunidade, aquelas mesas importantes, aquelas comunidade ali da Flip, de Paraty, do seu entorno, do Rio, de São Paulo participando, depois tem a Flip para crianças, assim, as famílias participando. É importantíssimo. Eu acho que esses eventos literários, os workshops, as mesas e os debates, os lançamentos dos livros, que é coisa mais interessante, lançamento físico, o autor está ali autografando na livraria ou no centro de cultura o seu livro, aquilo é encantador, aquilo massageia o ego do leitor e do próprio autor, né? O próprio autor fica feliz ali quando tem aquele... Sabe, que ele está conseguindo transmitir o recado dele, né? Aquela pessoa que não tem coisa mais traumática do que você publicar um livro, você faz a X mil exemplares e esses exemplares ficam estocados lá dentro do armazém. Não, o livro tem que correr, ele tem que voar, ele tem que sair por aí, e quanto mais gente lendo, mais a gente está formando. E isso é muito bom para o mercado. Vai falar, mas as livrarias, atrapalham as livrarias quando eu tenho uma feira literária. Não, porque está se divulgando. De repente, um autor ali está passando a ser mais conhecido do que ele já é, e depois as pessoas vão comprar também na livraria. Ou então ele vai procurar no site e depois comprar na livraria. Tem que ter. O mercado ele tem que estar assim, em ebulição o tempo todo, né? Por isso que a gente tem que estar constantemente lutando contra a taxação do livro, porque a gente sabe que vai ser uma tragédia para todo o mercado. Enfim, a própria pesquisa, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, ela norteia a gente, como os profissionais, os editores, os livreiros, os distribuidores, os autores. O que a gente vai fazer no próximo ano? Com a pesquisa que a gente prepara o nosso planejamento. Abertura de uma nova loja. Olha, eu descobri que agora a pesquisa ela mostra, né, por capitais, olha, a capital tal, apresenta que temos um número X de leitores e as pessoas gostam bastante de ler. Aí essa capital, de repente, só tem uma livraria, ou só tem uma biblioteca, ou 2, 3 bibliotecas. Vamos abrir mais bibliotecas, ou, por exemplo, vamos abrir... Olha, essa capital pode ser que surja ali um espaço para a gente abrir mais uma livraria naquela cidade, né? Isso é importante. Eu acho que pesquisas é importantíssima e nós precisamos, sim, de cada vez mais pesquisas, eventos literários, e só assim a gente vai fazer aquilo que é mais importante para o profissional livreiro, para o profissional editor, para a imprensa especializada, que é difundir o livro, difundir a cultura por meio do livro, difundir o saber por meio do livro. Isso é super importante. Aliás, a gente aplicou a pesquisa na Bienal do Rio, uma outra edição, né? Na Bienal do Rio e na FLUP, né? E é muito interessante porque na Bienal do Rio, os frequentadores, a gente queria saber qual é o perfil do frequentador dos eventos do livro. Né? Na Bienal, 90% dos que frequentam uma Bienal são leitores. Né? No Brasil, são 52%. Na Bienal, 90%. E na FLUP, que foi uma grande surpresa, 97%. E dei uma olhadinha na lista dos livros lidos pelo frequentador da FLUP. Livros e autores, né? Todos têm, né, um significado com ativista, com a questão racista, mas, inclusive, o repertório de leitura deles é muito diferente do repertório do brasileiro em geral. E vem de famílias de classe C, D e E, principalmente, tem nível superior e que mostra o êxito, a gente estava falando de políticas públicas, mostra o êxito das políticas afirmativas. Dê uma espiada nessa pesquisa que está no nosso site também, para ver como é diferente o frequentador de feiras em geral, né? Porque da Bienal do Rio também é bem diferenciado quando você compara com o brasileiro. Eu queria colocar uma coisa que até foi numa live, aí um menino falou um negócio desse que a importância da escola que dá o Vale Livro para participar dessas feiras. Muitas vezes... As prefeituras, né? As prefeituras, exatamente. Né? Muitas vezes é o primeiro livro que aquele menino, que aquela menina comprou. Ele foi escolher um livro. Né? E livre escolha, né? Nada imposto. Livre escolha, ele vai lá escolher o livro que ele quer comprar. Vai lá e escolhe. Isso é fundamental. Não importa que ele escolheu o livrinho da banca de R$10. Ele foi escolher isso. Ele vai ler,
porque ele escolheu, né? E um rapaz que participou, acho que até de uma biblioteca, que participou de uma live, acho que foi do Senac, não lembro, ele falou, olha, esse é o meu troféu, foi o meu primeiro livro, e a partir daí que eu passei a gostar de ler, ele falou, não esqueço, ele tem um lugar especial, porque foi o primeiro livro que eu tive na minha vida, que eu comprei, né? Olha como isso é impactante, né? As pessoas acham, não, é super importante, né? Mas, enfim, só para falar da importância dessas feiras, né? Especialmente para as crianças, né? Porque ali o livro é o personagem principal, você está valorizando o livro para aquela garotada, né? Mas, enfim, só para fechar o que o Vitor já falou sobre a importância das feiras. E por isso que a CBL apoia todas as feiras. Qualquer feira de literatura em qualquer parte do Brasil, vier pedir o apoio para a CBL, vai ter a nossa chancela, sim. A gente já está chegando no limite do nosso tempo. E eu queria... Foi rápido. Uma derradeira pergunta, Zoara. Diante de tantos números negativos, né, de tanta coisa, perdemos 4,6 milhões de leitores nos últimos 4 anos, existe uma coisa positiva na pesquisa? A gente tem alguma esperança? Pois é, a esperança, né? Eu falei que está dos 5 aos 10 anos, né? Ali a gente teve uma ampliação no número de leitores, eles dizem que leem porque gostam muito. Agora, o que a gente não pode é perder, né, essa garotada pelo caminho aí. Quer dizer, se ele gosta muito de ler, tem que continuar gostando de ler e a gente tem que investir nisso, né? Esse é o lado positivo, né? Mas não houve diminuição no número de livros lidos, tá? Apesar de ser pouco, né, como o Vitor falou, são 2,5 livros em geral aí, inclusive livros lidos em parte, se você olhar o livro inteiro é um só, né, mas não houve redução no percentual de livros lidos, na média de livros lidos, apesar de ter caído o número de leitores, né? Então, aqueles que são leitores continuam lendo. Esse acho que é outro dado positivo, né? E a gente não pode olhar, eu acho que o meio digital como inimigo, né? A gente tem que olhar o que está acontecendo aí com esses novos leitores, né? Os leitores mutantes, como alguns estão dizendo, e tentar usar isso como uma ferramenta, né? Eu acho que uma grande informação da pesquisa é como o compartilhamento de leituras, né, aparece, principalmente entre os leitores de literatura, né? Mas quando você pergunta quem foi que te indicou o livro, o amigo aparece em terceiro lugar. Compartilhar. Né? Eu acho que a gente tem que olhar para isso com mais cuidado, porque quando a gente fala o digital é um inimigo, não. Né? O digital tem que ser usado como uma ferramenta de compartilhamento de experiências de leitura e de mediação de leitura. A gente tem que usar ela a nosso favor. Né? E a pesquisa está mostrando isso. Né? A gente não está perdendo leitores, a gente não está sabendo ganhar esses leitores. Né? Eu acho que é isso. Uhum. Eu queria agradecer você, Zoara, você, Vitor, e a todos que estiveram conosco aqui até o final. Muito obrigado também pela organização do Filossos, por ter nos convidado, e espero encontrá-los em breve pessoalmente. Estou com saudade de abraços. Quem agradece sou eu, Léo e toda a equipe aí da Filipostos e também a Zoara. Um abraço para vocês e bom final de semana. E a pesquisa, né, Zoara? Ela está à disposição de todo o público. Isso lá no nosso site. www.prolivro.org.br. Você abaixa a pesquisa inteira, pesquisa por capital, todas essas análises desses especialistas do Malini, da Edmeia, da Marisa Lajolo, sobre política do Cati, enfim, tem várias análises. Vocês entram lá e podem... Então, obrigadíssimo. Foi o Vitor que me convidou. Eu queria contar uma coisa que eu estou vendo no Instagram. Todo final de ano, eu vejo várias pessoas fazendo desafios da leitura por mês. E isso é uma coisa que atraiu muitos amigos meus. Então, eu vejo que todo mundo está fazendo. Então, assim, quando chega lá por dezembro, fala assim, ano que vem, vamos ler um livro por mês? O primeiro mês, um livro com uma didática, um romance, por exemplo, né? No segundo, com um personagem X, principal feminino, sabe? E isso fez uma cadeia de pessoas
lerem mais, como se fosse um desafio mesmo. Este ano, vamos ler mais? Então, eu deixo aí para o pessoal de casa, entre num dos desafios de leitura no próximo ano, né? Vamos começar 2021, então, fazendo essa nova cultura. Legal. E aí, Léo, vamos fazer essa campanha em parceria? Quero ver um desafio do Publish News, Léo. Quero ver a gente fez no começo do ano, a gente fez. A Maju, que, na verdade, ela não foi no começo do ano, foi no começo da pandemia. Ela se propôs a ler um livro por semana, e aí ela fez um diário disso, com um bingozinho desse também aí, que você falou, né? Um personagem, um livro cujo protagonista era negro, outro que tivesse temática LGBT, e assim ela leu um livro por semana nos primeiros meses de quarentena. A gente fez também, no comecinho da quarentena, a gente lançou também uma campanha para verificar o que as pessoas estavam lendo e o que elas indicavam, né, para ler na quarentena, né, e a gente fez, foi legal também. Mas vamos começar a incrementar. Vamos começar em 2021 assim. Esse desafio do Maju, inclusive, tinha livros no formato digital e tinha também audiolivros, né, que é a grande vedete do momento. É isso aí, vamos ler em 2020 e 2021, né? Afinal, eu ainda tenho 2 meses esse ano. Isso, então, afinal, né? Tem uma frase que eu gosto muito aqui, ó. Afinal, os livros nos apresentam reflexões essenciais do passado, nos estimulam a viver o presente com coragem e nos inspiram a olhar para o futuro com muita esperança. Viva o livro! É o que estamos precisando. Viva o livro! Obrigadíssimo, foi muito bom, Léo, viu? Você foi um excelente mediador. Obrigado lá para a Gisela, foi muito bom, gente. Obrigada. Tchau, Helena. Tchau, todo mundo. Vitor, Léo, eu agradeço em nome de toda a GSC e do Flipossos a presença de vocês. Nos vemos em breve. E para mim, com certeza, se o Paraíso existe, ele é uma espécie de uma biblioteca, de uma livraria, com certeza. Tá bom? Um beijo, gente. E daqui a pouco... Quem não votou, saia correndo. Isso mesmo, quem não votou, saia correndo. E nos vemos agora às 13 horas no Encontrão Lusófono. Até já.